Nessa aula, a gente vai analisar o crime de homicídio culposo e alguns aspectos relativos a essa modalidade de homicídio, ok? Então, vamos lá. Vocês sabem que os elementos do tipo culposo, eles divergem dos elementos do tipo doloso, e eles têm uma característica especial, que é a tipicidade. Só existe modalidade dolosa, ou melhor, culposa, né, de um determinado crime se houver previsão expressa em lei. Então, há alguns crimes que são punidos exclusivamente a título de dolo, justamente porque eu não tenho essa previsão expressa. Exemplo, furto e roubo, crimes patrimoniais. Não existe furto culposo nem roubo culposo, né? Eu não tenho uma previsão expressa. O homicídio não, o homicídio ele tem as modalidades dolosas, as modalidades qualificadas, né, que tem um elemento subjetivo em algumas circunstâncias ainda mais intenso ou especial, e a gente tem a previsão de uma modalidade culposa, que está prevista no parágrafo 3º, cuja redação é essa que está aí no slide para você. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Que circunstâncias eu preciso ter para que um homicídio seja considerado culposo? Bom, ele não diverge significativamente da grande maioria dos tipos culposos, né? Vocês sabem que a gente tem alguns tipos culposos que elegem modalidades especiais de condutas violadoras do dever objetivo de cuidado. Então, eles fecham um pouco a modalidade do exercício da culpa, digamos assim, né? Aqui não. Aqui a gente tem simplesmente a previsão genérica do homicídio culposo. E ele vai precisar preencher os mesmos elementos do tipo culposo. Então, você precisa ter uma conduta, né, voluntária, precisa ter a violação ou descumprimento, né, de um dever objetivo de cuidado, dessa conduta que represente uma violação, praticada em violação de dever objetivo de cuidado, um resultado que não seja querido pelo agente, porque é isso que vai diferenciar, né, num primeiro momento, a culpa do elemento volitivo, né, um nexo de causalidade. Então, dessa conduta violadora do dever objetivo de cuidado deve ocorrer o resultado, que no caso é a morte, previsibilidade e a tipicidade que eu já tinha mencionado. Então, assim, o que a gente sabe é que essa modalidade de homicídio culposo, de homicídio, melhor dizendo, culposo, ela é uma modalidade menos gravosa, digamos assim, né? E que precisa preencher as condições, em geral, exigidas para os demais tipos culposos. Qual é um tema que é muito recorrente quando se trata do homicídio culposo? Bom, a sua comparação com o homicídio culposo de trânsito. Por quê? Porque o homicídio culposo não é a única figura de homicídio culposo prevista no ordenamento. Ela era, né, e com a edição do Código de Trânsito Brasileiro, o que aconteceu? A gente tem uma modalidade de homicídio culposo, que é praticar o homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é punida com uma pena de detenção na sua modalidade básica, porque ela tem inclusive uma modalidade qualificada, uma pena de detenção de 2 a 4 anos. E aí, o que se questionou desde a edição dessa norma foi o seguinte: olha, como pode a gente ter duas modalidades de conduta culposa que geram o mesmo resultado e uma ter uma pena muito maior do que a outra, né, exclusivamente pelo fato da conduta violadora do dever objetivo de cuidado ser praticada na direção de um veículo automotor? Isso viola o princípio da isonomia, né, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, uma série, especialmente o princípio da isonomia. Então, a constitucionalidade desse artigo do Código de Trânsito Brasileiro foi levada, né, à análise do Supremo Tribunal Federal, que acabou por decidir que não havia, nesse caso, depois de um grande debate, qualquer inconstitucionalidade na punição de forma mais severa do crime de homicídio culposo quando praticado na direção de veículo automotor, tá?
que entendeu em linhas gerais o Supremo Tribunal Federal? Que não haveria, a rigor, igualdade nas situações de fato que precisasse encontrar uma igualdade na punição em abstrato. Então, o princípio da igualdade, ele pressupõe que você dê tratamentos iguais a situações iguais, né? Então, esse discrimen poderia ser feito por que razão? Porque as atividades ligadas à condução de veículo automotor, elas são muito mais arriscadas, geram um risco social muito maior, e na ocasião foram analisados, inclusive os dados empíricos, né, da quantidade de acidentes causados com veículos automotores em razão de culpa, né? Esse elemento empírico relativo a acidentes graves, fatais, que levavam a resultados de mortes, foi tomado em consideração para que pudesse se afirmar que, naquele caso, não havia duas situações idênticas a demandar tratamentos idênticos. Tá? Então, esse entendimento ele continua vigorando, ele é pacífico, no sentido de que essa punição, especialmente mais gravosa do Código de Trânsito Brasileiro, é compatível com o nosso ordenamento, ok? Então, a distinção está em que, quando o homicídio culposo é praticado na direção de um veículo automotor, assim definido como tal no Código de Trânsito Brasileiro, o crime será apenado na forma do artigo 302 do CTB. Tá? Então, se a pessoa está andando num automóvel, praticou uma medida imprudente na direção do seu automóvel, subiu a faixa de pedestre, sei lá, e atropelou uma pessoa culposamente, vai responder pelo 302. Se, por outro lado, ela vem andando de bicicleta naquela mesma via, comete a mesma imprudência, atropela uma pessoa e mata aquela pessoa culposamente, ela vai responder pelo homicídio culposo do Código Penal. Por quê? Porque ela não está na condução de um veículo automotor. Um veículo de tração humana, como é uma bicicleta, por exemplo, não é um veículo automotor.